você e o quê? E alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será? Não ouvi. Grande. Digo, o meu testemunho vai ser grande. Você crê nisso? Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio de quê? Do Espírito Santo. Já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha para mim, por favor, vou continuar no 18, mas agora olha para mim. O anjo falou alguma coisa ruim? O anjo só falou coisas o quê? Boas. Era o que ele estava pedindo a Deus. O anjo aparece, ele se assusta, se enche de temor, e o anjo disse assim: não tenha medo não. Sua mulher Isabel vai dar luz ao filho. O nome dele vai ser João. Só que ele vai trazer muita alegria. Eu creio que Deus vai fazer acabar esse tempo de tristeza na sua vida. Eu creio que Deus vai te dar muita alegria aqui. Eu creio que Deus tem poder para fazer essa vida triste dar lugar a uma vida muito alegre, muito feliz. Deus tem poder para isso. Agora o anjo foi falando tudo que Deus ia fazer. Era só para ele falar o quê? Amém. Graças a Deus. Tá ligado? Você já conviveu com alguém que passou por uma situação, que falou besteira e atrapalhou tudo? Que você falou: criatura, pelo amor de Deus, fica calado. Criatura, cala essa boca. Criatura, paciência. Criatura, cuidado com o que você está falando. Já aconteceu isso com você? Estava tudo bem. O anjo estava dizendo tudo o que ia acontecer, mas ele abriu a boca na hora errada para falar as coisas que não precisavam ser faladas. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher o quê? Avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres o quê? Novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não terás nas minhas palavras, que é o seu, repete isso aí, que é o seu tempo se hão de cumprir. Olha para mim, por favor. Ele já vinha orando há muito tempo. O filho não tinha nascido, mas Deus tinha um propósito, porque João, esse João aqui é o João Batista. Esse João Batista foi o que preparou o caminho para o Filho de Deus, para o Senhor Jesus. Deus tinha um propósito e Deus sabia a hora certa de nascer aquele filho, mas ele já vinha orando há muito tempo. E há pessoas que já vinham orando há muito tempo e elas não sabem esperar o tempo de Deus. E muitas deixam de orar, muitas deixam de crer, muitas acham que estão esperando muito e começam a falar besteira. E quando ele falou besteira: olha, eu sou velho, minha mulher é velha, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Ela é estéril. O anjo se irou e falou: eu sou Gabriel, você vai ficar mudo, pois você não vai falar até a criança nascer. E durante 9 meses ele ficou calado. Não foi o diabo que fez ele ficar mudo, foi Deus. Por quê? Porque ele falou que não deveria ter falado. Aprenda a policiar o que você fala. Aprenda a vigiar as suas palavras, a pensar antes de falar, para que você não se torne uma pessoa muda dentro da igreja, que não tem testemunho para dar. Que nós perguntamos: tem testemunho? Tem testemunho? Não tem. Será que não é esse o seu problema?
viciado em reclamar de tudo? Será que não é esse o seu problema? Falar coisas que o inferno gosta, que o diabo gosta, mas Deus se ira. Nós, seres humanos, já temos uma tendência para reclamar. Quem começou o jejum de Zacarias hoje já deve ter percebido que você era acostumado a reclamar até por coisas simples, que você hoje se pegou se corrigindo. Ai, meu Deus, já reclamei, está amarrado isso aí, Deus me perdoe. Deve ter acontecido isso com você hoje. Por quê? Porque é natural, é normal o ser humano ficar reclamando por tudo. E o diabo gosta disso, porque não muda. Nós falamos ontem, a pessoa está com calor e ela fica reclamando, que calor, vê se esfria. Quando você fala, você planta. Quando você fala, você dá ordem ao seu corpo. Veja as pessoas que um dia falaram assim: olha, por isso eu não choro mais. Parar de chorar. Eu não vou atacar mais fulano, beltrano. Conseguiram perdoar. Eu vou perdoar. Ficaram livres do sentimento ou dos sentimentos. Mas perceba as pessoas que falam: ah, eu não consigo perdoar. Olha há quantos anos elas são escravas de sentimentos ruins. Olha há quanto tempo o mal faz a festa, porque a pessoa abre a boca para falar besteira. Ah, eu não vendo nada, eu não consigo ir para frente, eu não consigo sair do aluguel, eu não consigo emagrecer, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e tome, não consigo, e acaba não conseguindo. Por quê? Porque você só abre a sua boca para te atrapalhar. Você abre a sua boca para falar besteira e piora a sua situação. E você fica: não, tudo para mim é mais difícil. E cada vez fica mais difícil. Não, porque para mim é tudo mais difícil. Porque para mim é tudo mais difícil. Tenha cuidado com abrir da sua boca. Saiba fazer uso da sabedoria do silêncio. Benditas palavras não ditas. Às vezes é melhor não falar do que falar besteira. Quantas pessoas se separaram, quantas pessoas perderam o negócio, quantas pessoas arrumaram a maior confusão, porque abriram a boca em uma hora que não era para abrir a boca. Falaram exatamente o que não era para falar. Isso serve para todos nós. Ele era sacerdote e se esperava mais dele. Se esperava mais dele, e se espera mais de você do que das pessoas lá fora. Se espera mais de você, que se diz uma pessoa de Deus, que se diz uma pessoa de fé. Ontem, um grupo de pessoas da igreja trouxeram um ateu para assistir o culto. E essa família que convidou o ateu para assistir o culto, quando acabou o culto, foram no restaurante. E quando chegou lá, a carne não veio boa. E começaram a reclamar: pô, a carne está muito ruim. Eu também achei, a carne está muito isso, a carne está muito aquilo. Aí o ateu falou: peraí, não foi isso que o bispo ensinou no culto agora? Graças a Deus por essa carne. Vocês não ouviram, não? O que se dizia ateu estava corrigindo aqueles que estavam dentro da igreja. Será que o tempo não está fazendo você se tornar uma pessoa negativa, fraca? Será que o tempo não está levando você a não ter mais a mesma confiança, a mesma fé que você tinha um tempo atrás? Será que você não é um tipo de pessoa que está achando que Deus está demorando demais? Que Deus não te responde? Porque de repente você até ora, mas quando acaba de orar, abre a boca e fica: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus abençoa todo mundo. Você sabia que tem gente que pensa assim? Escute o que eu vou te falar agora. Tem pessoas que elas chegam a dizer assim: poxa bispo, eu oro por todo mundo e Deus atende. Quando eu oro por mim, Deus não atende. Olha, eu oro pelos outros, dá tudo certo, mas para mim dá tudo errado. Ela crê que ela ora pelos outros e vai funcionar, mas quando ora por ela, ela não tem mais fé. Quer dizer que Deus atende os outros, não te atende. Não te atende porque você colocou isso dentro de você.
as coisas que você fala para você mesmo é que fazem diferença. Nós temos que ter cuidado com o que falamos. A história de Zacarias, você sabe o que significa o nome de Zacarias? Coloca na tela, por favor. Dê alto aí. O Senhor se lembrou. Olha para mim, por favor. Deus é Deus que não esquece de nenhuma oração nossa, mas Ele responde no tempo dEle. Ele age da maneira dEle. Ele só não vai deixar de agir se você confiar nele. Estou lembrando aqui de um pastor que falou que entrou no avião, e quando ele sentou na cadeira tinha um homem, sabe aquelas pessoas folgadas que já pega logo, né, todo espaço. Ele já ficou com a mãozinha dele encolhida, porque o rapaz já tomou conta de tudo. Aí ele falou que daqui a pouco ele reclamou, começou uma criança a chorar atrás, e para piorar começou o ar-condicionado a pingar bem onde ele estava. É exatamente assim que acontece. Parece que não tem como piorar, mas é só reclamar que começa a resolver. O problema vai cumprir. Só para terminar, olha o versículo 23, ainda em Lucas 1, versículo 23, põe aí. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, fez o quê? Concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o quê? Fala alto. O meu opróbrio entre os homens. Olha para mim. Em nome de Jesus, Deus vai destruir o teu opróbrio, a tua vergonha, a tua humilhação. Deus vai te dar motivo para sorrir. Deus vai te dar alegria no lugar dessa tristeza. Deus vai fazer nascer o que está faltando na sua vida. Ele queria um filho, mas Deus trouxe João, um que fez a diferença. O que você está pedindo, querendo, é muito pouco diante do que Deus vai fazer, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Mas vê se você entra nesse jejum de Zacarias e começa a acordar e dormir falando o que é bom. Tem gente que já acorda e vai dormir só falando besteira. Vê se você entra nesse jejum e fala para você mesmo: a partir de hoje eu vou parar de ficar preocupado, eu vou parar de ficar ansioso, eu vou parar de entrar em desespero, eu vou parar de ficar nervoso, eu vou parar de ficar chorando por causa disso, eu vou parar de ficar olhando para trás. Determine isso, você vai ver que você vai arrebentar. E quando acontecer coisas que você não entenda, você